Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre um assunto muito importante: inovação tecnológica, emprego e profissões. E para isso conversaremos com o Glauco Arbix, que é professor titular de Sociologia da Universidade de São Paulo e coordenador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP. É especialista em Teoria da Inovação e Sociologia Econômica. Foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e da financiadora de estudos e projetos, FINEP. Eu agradeço a sua presença. Prazer estar aqui. Que ótimo. Então, falemos o que é inovação, quando a gente usa essa palavra na universidade ou em qualquer outro lugar. A inovação virou alguma coisa de moda, né? Está presente em qualquer área, em qualquer fala, em qualquer discurso, na sala de aula, fora da sala de aula, mas é uma atividade muito simples, que tem resultados. A inovação é uma ideia que se transforma em alguma coisa concreta na sociedade, em especial na economia. Não é só uma ideia, porque uma ideia ou na cabeça ou na gaveta não muda o mundo, ou não altera a economia, ou não altera, não gera emprego, não gera remuneração, certo? Mas é uma ideia que, por algum motivo, alguém conseguiu transformar de uma maneira especial e que as pessoas gostam, que as pessoas compram, que as pessoas usam. Né? Então, quem é esse algum motivo? Quem faz isso? Geralmente são as empresas, geralmente são os empreendedores, são startups, grupos de pessoas que se juntam numa garagem ou uma grande empresa como Facebook, Google, General Motors, entende? Então, a economia ela se movimenta com a inovação. A inovação, ela desequilibra a economia, ela tira as empresas que não inovam do lugar e elas aceleram a competição. Então, alguma coisa nova que ocorre, as pessoas vão olhar e falar, bom, por que eu vou comprar o velho, que não tem tantas qualidades boas, mas posso comprar o novo, ou é mais caro, ou é um pouquinho mais barato, não importa. Isso é super positivo para a economia. A economia que é mais inovadora, ela se recupera mais rápido nas crises. Uma economia que é mais inovadora, ela tem maior produtividade. Ela oferece produtos e serviços de melhor qualidade. E uma economia que é mais inovadora tem acesso àquilo que está na vanguarda da tecnologia no mundo. E quando a gente fala de tecnologia, inovação tecnológica, está muito ligado ao mundo virtual, ou não só? Não só, em toda parte. Tá, virtual e o mundo real, certo? Quando você faz um carro novo, você faz um avião novo, você tem o mesmo tipo de... Pode ser caracterizado como uma inovação, da mesma forma que um software novo, uma realidade aumentada, um projeto que você vai ter um algoritmo que vai fazer leitura de linguagem natural, que vai fazer tradução simultânea, que vai sugerir para você filmes para você assistir. E a gente pensa que tem alguém lá, e não tem. São as máquinas que sugerem com base em algoritmos, em software, certo? E, em grande parte, elas acertam. Em alguns casos, acertam mais do que nós, humanos. Entende? Essa é a realidade de hoje, né, do que está acontecendo. Big Data é uma inovação e... O Big Data é um sistema com um volume gigantesco de informação, mas mais ainda, é uma informação que tem qualidades diferentes, né? Aquilo que, em linguagem técnica, se chama informação desestruturada. O que acontece é que, com a velocidade, com o aumento da velocidade da capacidade de processamento dos computadores, com a sofisticação do software de análise, né, chamadas
Analytics, né, em inglês. Você consegue hoje trabalhar bancos de dados gigantescos, que nenhuma pessoa conseguiria, certo? E consegue oferecer e identificar padrões e oferecer soluções, muitas vezes, ou oferecer diagnósticos, se for na área da medicina, ou oferecer caminhos, como o Waze faz, certo? Que você não conseguiria fazer antes. E, como eu disse para você, muitas vezes com uma precisão maior do que aquela que a gente consegue fazer. É como se eu pudesse dizer para você que em algumas áreas hoje já é realidade em que nós estamos ficando para trás, né? Um exemplo simples, talvez, para as alunas e alunos que estão procurando se localizar no mundo, certo? Mas só para dar uma ideia para você, ninguém joga xadrez melhor do que um computador hoje, certo? O maior não mestre consegue, em xadrez não dá mais. conta. Veja, em 2007, a IBM fez um computador, supercomputador chamado Deep Blue. E ele, na época, ele bateu o Kasparov, que era o campeão mundial. O Kasparov ficou nervoso, porque disse que, bom, fizeram algumas coisas para a máquina ganhar. Depois ele fez um segundo desafio, perdeu, certo? Mas isso é 2007, veja, 10 anos depois, os computadores são imbatíveis no xadrez. Você fala assim, pô, mas o xadrez tem um universo mais fechado, é verdade. Mas nesse universo mais fechado ele é imbatível, certo? Só que depois ele está batendo as pessoas em outros jogos, né? Tem um jogo nos Estados Unidos muito famoso e muito difícil, chamado Jeopardy, que é um jogo em que, diferentemente dos outros, você não tem que dar a resposta, você tem que acertar a pergunta. E é um jogo muito difícil, e para o computador é muito difícil, porque o computador faz coisas com uma velocidade que nós não conseguimos, trabalha dados numa quantidade que nós não conseguimos, mas ele não consegue fazer coisas simples que nós conseguimos, né? Por exemplo, identificar facilmente um gato, hoje até ele consegue, mas quando você põe uma raposinha do lado, ele fica nervoso, certo? Porque ele, então, o Jeopardy era visto como impossível, porque as palavras têm ambiguidades, né? Você fala assim, o meu nariz está escorrendo. Você percebe o computador, a dificuldade, né? Sei lá o que ele deve imaginar, né? Imaginando que o computador imagina. Que o nariz teu está escorrendo, certo? Figura do Dalí, né? Claro, esse é o relógio do tempo do Salvador Dalí que está... Então, essa ambiguidade da linguagem natural, da linguagem humana, é uma das atividades mais difíceis, né, de serem transformadas em técnicas capazes de movimentar um computador. Mas o avanço é gigantesco, é como a linguagem. Você já tem praticamente tradutores simultâneos. Se você entrar no YouTube, você já vai ver tradução simultânea em dezenas de línguas. A tradução ainda não é tão boa, tão perfeita, você tem confusões que muitas vezes são desagradáveis, certo? Mas se você comparar com 5 anos atrás, isso é um salto gigantesco, gigantesco. E eu tenho uma filha chamada Lia, e nos tradutores ele não conseguia, não sei se hoje consegue, perceber que é um nome próprio. Achava que era um verbo no passado. E acha que é um verbo, não sei se hoje ele já dá conta disso, né? Precisa ver qual, precisa testar. Precisa testar. Acho que consegue. Como? Acho que consegue. Acho que consegue. Então, a inovação está presente em todas as áreas. Todas as áreas. Quer dizer, pode ser na empresa, pode ser na educação. Pode ser na educação, pode ser na universidade, pode ser... Isso do ponto de vista das instituições, certo? Onde ela ocorre, numa ONG, em qualquer lugar. As empresas, elas constituem um local mais adequado, porque você tem gente que está pensando permanentemente em fazer um produto novo, um serviço novo, uma forma de vender diferente e tal. Como as empresas são máquinas de fazer essas coisas para produtos e serviços, elas acabam sendo o local mais especial para que a inovação se desenvolva. Mas as empresas brasileiras, filiais de multinacionais, essas coisas acontecem na metrópole.
Uma parte grande acontece na metrópole. Você falou de Brasil, estou falando de inovação em geral, certo? Sei. Então, você fala de Brasil, infelizmente, a nossa economia ela é pouco inovadora. As nossas empresas investem, infelizmente, pouco ainda naquilo que se chama pesquisa e desenvolvimento, P&D, né? Que você olha, toda hora tem essas regrinhas. Pesquisa e desenvolvimento é você fazer pesquisa e depois você desenvolver esse produto. São áreas de concentração muito grande de engenharia, de físicos e matemáticos, químicos, de sociólogos, antropólogos, psicólogos, certo? Porque o que tem que ficar claro é que não só a inovação ocorre em todas as instituições da sociedade, mas ela ocorre em todas as profissões, entende? Você pode ser um torneiro mecânico, você pode ser um físico, um matemático, um médico, um advogado e ser uma pessoa altamente inovadora, entende? Ou não, você é uma pessoa média, né? E muitas vezes você é inovadora, mas não tem os instrumentos adequados para fazer essa inovação render, né? Ter remuneração, voltar. Então você acaba vendendo a sua ideia ou acaba sendo contratado por uma empresa. Então, no Brasil, a economia, tradicionalmente, a nossa economia, ela não é uma economia muito inovadora. Você citou as empresas estrangeiras. Uma grande parte das empresas estrangeiras faz a sua pesquisa e desenvolvimento lá fora. É como se a gente falasse assim, olha, eu vou fazer a parte de manufatura mais básica no Brasil, mas a parte da inteligência eu vou deixar aqui comigo. Comigo aonde? Comigo em Paris, em Frankfurt, em Nova York, em Chicago, em Londres, em Tóquio, certo? E geralmente acontece isso. Não é uma regra absoluta. Sim. Porque depende muito do mercado e depende muito das condições que esse mercado oferece. Com o Brasil, além de ter uma economia que não é muito inovadora, nós podemos depois conversar, se interessar por que não é, certo? Mas no Brasil, além disso, você tem a nossa economia, ela acarreta custos empresariais muito altos. Então, o salário de um bom engenheiro, de um físico, de um matemático, de um sociólogo, entende? Ele é muito alto comparativamente ao resto do mundo mais avançado. Ele é alto, inclusive, em relação a países como a Alemanha, né? Um pouco mais baixo do que Japão, um pouco mais baixo do que Suécia, Noruega. Mas, por exemplo, tem muitas empresas brasileiras hoje montando os seus laboratórios na Califórnia, certo? Que não é um dos estados mais baratos dos Estados Unidos. É um estado que tem uma vida econômica já mais elevada, tem uma atividade intelectual muito grande, uma economia muito dinâmica. A Califórnia sozinho, vocês sabem disso, é a 6ª economia do mundo, certo? Só ela, só a Califórnia, certo? Lá onde está o Silicon Valley, o Vale do Silício, que tem todas as empresas de tecnologia, chamadas de tecnologia, Google, Facebook, Oracle, todas as empresas que estão lá, Facebook, todas elas estão lá, todas, né? Então, o Brasil, como ficou um país caro, então ele junta uma coisa ruim, que ele é caro, e junta outra coisa ruim, que ele não é muito inovador. O que significa que aqui você paga muito imposto, você tem custo alto de aluguel, você tem custo alto de energia, você tem custo alto salarial, você tem custo alto quando você contrata gente, você tem custo alto quando você demite gente, você tem custo do quanto é lado. Então as empresas procuram driblar isso aí. Elas driblam ou saindo do país, estou falando das honestas, evidentemente, certo? Então, mas elas geralmente saem do país, vão procurar outro lugar. Até levando o profissional daqui para lá. Até leva, inclusive, claro, você tem empresas hoje claramente que levam seus profissionais daqui para lá. Claro, uma parte ela vai ser obrigada a pegar lá, mas para fazer um mix, porque isso é que é legal para a gente. Você chamou o seu programa de profissões. A inovação, a inovação ela está em toda parte, né? E hoje, como ela está ocorrendo de forma muito veloz, o impacto é muito alto, muito grande, em todas as profissões. Todas as profissões. Isso tem um lado, vamos dizer assim, negativo e outro positivo. Um lado negativo é que, ao impactar as profissões,
elas questionam a maneira como se educa, né? Elas questionam as universidades, questionam as escolas, questionam os professores, questionam educadores como nós, certo? Então, você pode falar assim, bom, mas questionar o professor não é ruim, claro que não. Mas quando você se choca com a estrutura de uma universidade que se movimenta mais, uma coisa é o professor ele se adaptar rápido, mas as universidades não são tão ágeis assim, certo? Pega a minha universidade, a USP, supostamente a universidade mais importante do país. Ela é dividida em caixinhas, certo? Você tem lá sociologia, matemática, física, história, geografia. Engenharia. Qual é o problema que tem? O problema é que essas inovações de hoje, elas são por excelência interdisciplinares. Mas não é como antigamente que a gente fala assim, não, olha, é legal pôr um psicólogo junto com um advogado, junto com um médico, junto com um engenheiro, o físico. Isso é importante, nós vamos ter uma visão do mundo diferente. Isso é legal, isso continua sendo bom. O problema é que hoje ficou flagrante que cada disciplina não consegue, as disciplinas não conseguem ter capacidade de fazer uma inovação sozinhas. Elas não conseguem. Elas não conseguem, elas precisam de outras. Dou um exemplo bem claro para você. Eu acabei de voltar agora da Califórnia, fui para uma universidade super inovadora, chamada Stanford, uma das melhores do mundo, e eu fui exatamente tentar entrar em contato com uma área de pesquisa que estava desenvolvendo algoritmos para analisar imagens de satélite. Você fala, pô, mas o que o Glauco tem a ver? O Glauco é sociólogo, o que está fazendo lá? O problema é o seguinte, as imagens de satélites são praticamente gratuitas. A NASA coloca à disposição no mundo todo, você tem imagens de satélite. Mas os recursos tecnológicos de hoje permitem você olhar uma foto muito antiga e mergulhar em coisas que você não conseguia antes. Certo? É uma situação... Você entende que nós estamos relendo o passado? Alguma coisa que foi feita há 10 anos, você consegue fazer uma releitura hoje. E obter novos dados. Obter novos dados. Então, o que nós estamos fazendo? O que estão fazendo lá em Stanford? Eles juntaram uma série de pessoas de várias áreas, montaram os algoritmos e estão olhando as imagens de satélite para identificar bolsões de pobreza. Você fala assim, pô, mas como é que faz isso? Olha, você tem uma série de características. Casas de madeira, casas de zinco, à noite não tem luz, tem... Proximidade das casas. Proximidades, você não tem espaço livre, você não tem iluminação elétrica no bairro, não tem fiação, você não tem ruas asfaltadas. Então você vai levantando uma série de componentes que você supõe, por estatística, que você não deve ter numa área de concentração de pobreza. Então, veja, essa equipe toda de Stanford fez uma pesquisa, um teste muito grande com esses algoritmos dele em 5 países africanos. O índice de acerto e identificação das áreas, das zonas, é maior do que a pesquisa presencial. Porque a pesquisa presencial, ela sempre envolve também uma visão da pessoa que responde, certo? Sim. Você ganha quanto por mês? Nem sempre as pessoas dizem verdade. Que eu ganho 10, às vezes diz que ganha 15, às vezes com vergonha diz que ganha 25, às vezes não dizem. O satélite pega aquela situação. Você fala, pô, mas pode errar, de repente tem uma casinha de madeira que é uma casa de boneca numa mansão. Tudo bem, mas supostamente o algoritmo saberia diferenciar isso aí pela concentração e tal. Agora, você fala assim, mas os engenheiros de computação, os matemáticos, os estatísticos, eles conseguem fazer isso? Eles não conseguem fazer. Eles precisam, para montar esse algoritmo, eles precisam de psicólogo, eles precisam do antropólogo, eles precisam do sociólogo. Você entende? Eles precisam de outro tipo de treinamento para tornar realidade isso. Isso está acontecendo em várias áreas. Eu citei uma atividade para identificar a bolsão de pobreza, como poderia citar hoje, que nós estamos trabalhando, para identificar áreas de dengue. Certo? Tem várias formas também de identificar. Mas eu poderia citar uma área de uma tecnologia mais hard, mais pesada. O carro sem motorista, por exemplo. É o mesmo problema, porque os problemas éticos, morais,
os problemas urbanos, a maneira como as cidades fazem escolhas para se desenvolver, a desigualdade dentro das cidades, o carro tem que estar informado disso, senão ele não vai andar. Não adianta a gente pensar, o carro que anda sem motorista, numa estrada, é um laboratório, certo? Agora, se ele vai funcionar nas cidades que nós temos, ele é obrigado a estar informado de uma série, ele é obrigado a estar informado que uma pessoa idosa anda mais devagar. Então ele não pode calcular que ele tem que manter a velocidade dele da mesma forma, porque senão ele atropela a pessoa. Ou então ele tem que estar informado que numa determinada região, atrás de uma bola tem sempre uma criança, lembra? Quando era menino. Mas essa é uma realidade. Ele tem que estar informado disso, porque senão ele vai desviar, ou vai acelerar, quando ele tem que brecar, quando ele tem que ir para a esquerda, para a direita. Mas como é que isso impacta no emprego Direto. e na carreira e na trajetória profissional do indivíduo? Direto no emprego, porque o que está acontecendo aqui, em muitas áreas, e hoje pega um universo muito grande. É difícil fazer uma conversa muito boa, porque os dados ainda não são conclusivos. Mas tem vários estudos já, por exemplo, a Universidade de Oxford lançou um estudo enorme sobre o impacto da automação no mercado de trabalho. Os números você fica horrorizado, certo? Porque o impacto é muito grande em algumas profissões. Eu brinquei aqui, eu falei do carro sem motorista. Você pode imaginar, carro sem motorista significa carro sem motorista, jipe sem motorista, van sem motorista, ônibus sem motorista e caminhão sem motorista. Metrô sem operador, metrô que já existe. Então, mas o metrô é uma linha de trem, certo? Agora, você está pensando, quando você monta essa aqui, você pega, por exemplo, um universo de muita gente. Dezenas de milhões de pessoas, milhões e milhões, que vão ficar desatualizados. Claro que você sempre vai ter alguém que vai querer contratar o teu chofer especial, certo? Sim. Por quê? Porque o teu chofer especial fala inglês, o carro sem motorista não fala nada, certo? Mas eu falei de motorista, mas eu posso falar de todos os atendentes que nós hoje utilizamos em os chamados call centers, né? Quando você liga lá para o seu cartão de crédito ou para o seu banco. Eu posso falar de todos os atendentes no varejo, nas lojas. É só olhar o que acontece com a Amazon, certo? É a maior varejista do mundo, a maior loja de varejo do mundo, vende qualquer coisa para você com um número de pessoas praticamente irrisório, perto do que significaria se ele tivesse que contratar pessoas. Tivesse loja física. Claro, eu visitei armazéns da Amazon, onde não tem gente, entende? São bichinhos, são drones, né? Que, não os voadores, os terrestres, que levam o pacote, que tal. Então você tem um sistema sofisticado de identificação, catalogação, classificação, identificação, certo? E o que vai sobrar? O trabalho... Vai sobrar um trabalho muito mais qualificado, essa é a tendência, certo? Isso tudo é tendência que eu estou falando. Porque sempre convivem sempre convive coisas velhas com as novas, certo? Mas é sempre bom o seguinte, o impacto sobre nós vai ser muito grande. Sobre nós, eu digo países com características do Brasil, que são países mais atrasados. Não são os países que estão atuando na fronteira do conhecimento, com as tecnologias mais avançadas. Lá também vai ser forte, mas aqui também vai. Dou um exemplo para você, claro. Muitas fábricas vieram, essas multinacionais que você falou, foram para a China, para cá, para a América Central, para a África. Elas foram porque tinha vantagens do preço da terra, os governos ofereciam um subsídio fiscal e vantagem fundamentalmente na mão de obra remunerada. Bom, a partir do momento em que esse custo, primeiro, do transporte cai, certo? Em que você tem o custo da mão de obra, cai. Que você tem o custo da terra, cai. O custo da energia, cai, porque as inovações estão ocorrendo em todas as áreas, certo? A questão é a seguinte, por que os americanos, franceses, ingleses vão mandar suas fábricas para outros países? Então, hoje, China. Em especial para a China, mas também para o Brasil. Então, hoje já tem um movimento grande de retorno, né, dessas empresas. Ainda não se tornou avassalador esse movimento.
Mas é muito forte. Os governos, inclusive, pressionam. Eu quero vocês aqui. Só que eles vão ter de volta fábricas, mas não com o mesmo número de funcionários, com um número muito menor. Então, a realidade do emprego, a gente não sai bem na fotografia, porque o mundo vai ter que ter um problema sério. Mas tem um problema aí para o capital. Quem vai consumir? Tem um problema sério. Bom, mas veja, depende do preço, depende de quanto você ganha. Se você ganha muito bem, você pode pagar muito bem pelo seu consumo. O capital consegue muito bem sobreviver em nichos. Tá? Mas tem um segundo ponto. Você falou, tem um problema para o capital. Tem vários problemas para o capital e para o trabalho. Sim. Tem vários problemas que nós temos que ver. Porque as sociedades estão montadas em cima de alguns acordos, alguns pactos. Por exemplo, você tem salário-desemprego, certo? Se é desempregado, você ganha. Mas tudo isso é feito por uma sociedade que tem 10%, 15% de desemprego, entendeu? 15% já começa todo mundo a ficar nervoso. Já não tem mais dinheiro, o serviço público estoura, porque as pessoas param de pagar o plano de saúde e vão sobrecarregar o serviço de saúde. Isso acontece em todo lugar, inclusive no Brasil. Mas se você pegar algumas regiões do mundo hoje, para algumas regiões mais deprimidas do ponto de vista de emprego na Espanha, em Portugal, na Europa, estou falando da Europa, sério, você já vai ver que os serviços públicos entram em colapso com isso. Qual é o problema? Eu estou falando de 10, 15, 20% de desemprego. Você imagina se isso aqui chega a 30%, 40%. Significa que você vai ter que ter uma repactuação na sociedade, porque ela não consegue sobreviver com isso. De um certo ponto de vista, você poderia falar assim, mas é legal que venha a tecnologia, porque daí eu trabalho menos, certo? Ganho bem e vou viver melhor e vou ter mais tempo para cuidar da minha vida. Ótimo! Né? Teve até um velho pensador que falava que você ia ser crítico de arte de manhã, pescador à tarde e tal, entende? Só que o problema é o seguinte, essas pessoas elas não estão recebendo não estão recebendo bem por uma jornada menor de trabalho. Elas estão sem emprego. Porque esse é o problema que está colocado. Então, desculpe a interrupção, mas continuaremos essa conversa num próximo programa, dando ênfase agora às profissões do futuro. Até o próximo Desafio Profissão.